Oi pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana vai ter especial aí da turma do Mickey, começando hoje com o Pato Donald. Se você ainda não viu a aula do Mickey e da Minnie, vou deixar aqui na descrição. E logo em seguida aí eu vou liberar as outras aulas para vocês. Então pra quem tem o molde aí, tava esperando a aulinha, chegou a hora. Mas se você não tem um molde e quiser adquirir, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lá do site da Simone Moldes e também das outras lojas que revendem os moldes. Ó, e já deixa o joinha aí para você não esquecer e deixa aqui nos comentários também se você já tem esse molde e estava esperando aí a aulinha para poder fazer o seu Pato Donald. Então chega de conversa e vamos modelar. Então hoje vamos começar fazendo o Pato Donald e no vídeo de amanhã a gente aprende a fazer a margarida, tá bom, pessoal? Então a gente vai começar fazendo a cabeça dele e aí para fazer, pessoal, esses personagens a gente vai usar a bolinha de 15 milímetros, tá bom? É uma bolinha bem pequenininha, a minha aqui já tá passada a cola. Então eu peguei aqui a massa branca já tingida da Polycol, peguei aqui uma quantidade aleatória, vou colocar aqui na cavidade do molde, ó, da cabeça, e vou tirar aqui um pouco desse excesso, ó, tá vendo? Ficou aqui rente ao molde. Com a bolinha aqui já passada a cola, eu vou pressionar, tá bom? Aqui sobre o molde, ó, e vou ajeitar aqui esse excesso de massa, já vou deixar aqui já arredondado, ó, tá bom? Vou desenformar aqui. Ele sai desse jeitinho, ó. E aí, se você quiser usar aqui a esteca agulha, ó, você pode usar, tá bom? Para ajeitar aqui. Essa parte aqui, ó, pessoal, que ficou para fora, no caso, ela é a parte de trás da cabecinha. Nota que a cabeça, ela tem uma angulação assim meio que inclinada, ó. Essa parte aqui vai ser a frente, tá bom? Do rostinho do Pato Donald. E aí aqui agora eu só vou fazer somente, ó, essa marcação aqui mais ou menos no meio, ó. Pra depois, quando já tiver mais seco, a gente vir furar aqui com a tesoura ou a esteca lápis. E aí eu vou colocar aqui um palito, tá bom? Para deixar secando essa parte aqui enquanto a gente vai fazer o corpinho e para depois a gente montar. Para fazer o corpinho do Pato Donald, a gente vai usar essa cavidade aqui, pega a massa branca, ó, faz uma bolinha e depois uma coxinha. Porque essa ponta aqui, ela tem que vir na parte mais profunda do molde, ó, que é a parte de trás do Pato Donald. E aí agora eu vou vir com uma bolinha de 15 também, a mesma que a gente usou na cabeça. E vou pressionar aqui nessa parte do corpinho, ó, mais para baixo. O excesso a gente vai fechar aqui essa bolinha e tira aqui pela parte de cima. Retira do molde, ó. Ele sai desse jeito aqui, tá vendo? Aí agora eu vou, ó, arredondar aqui. Você pode usar a esteca agulha também, para poder arredondar aqui essas partes, ó, nas laterais. E vai fazendo aí a marcação, ó. Por conta da bolinha, ele vai ficar logicamente com uma barriguinha aqui, e é isso que eu quero. Aqui eu vou arrebitar mais aqui, essa parte aqui do rabinho dele, ó. Aqui eu vou ajeitar o ombrinho, ó, com a esteca agulha. E com o palito eu vou colocar aqui no pescoço, ó. Tá vendo? Ficou assim o corpinho do Pato Donald e a gente vai deixar secando. Para fazer o pezinho do Pato Donald, a gente vai usar essa cavidade aqui de baixo, tá bom, pessoal? Vou passar aqui um pouquinho de olhinho, tá bom, de bebê, para facilitar a saída, como é uma cavidade muito profunda. Então a gente vai pegar aqui uma quantidade de massa, sova, faz uma bolinha e aqui como se fosse uma cenoura. Vou pegar aqui a ponta dessa cenoura, vou colocar ali na cavidade, ó, e o restante a gente vai levar aqui, ó, para a parte de cima do pezinho. Então certifique-se de que a massa ficou
até o fundo ali do molde, tá bom? Se não tiver ficado, você retira e pega mais massa e refaz o processo para poder ficar certinho, tá bom? E aí aqui agora para desenformar, eu sempre desenformo pela parte de trás. Então eu vou fazer isso aqui, ó, e jogo o pezinho para lá. Tá vendo, ó? O pezinho ficou desse jeitinho aqui. Agora a gente vai arrumar esse pezinho, tá bom? Então eu vou pegar o palito de bambu. Ó, eu uso esse daqui, ó. Você pode ver aí o palito de bambu que você encontrar na sua cidade. Tem que ser de bambu, tá bom? Porque isso aqui já vai ser a estrutura do nosso Pato Donald. E aí, ó, no caso do pezinho dele, eu vou colocar esse palito aqui até mais ou menos o final, tá? Não deixa chegar muito lá, porque a massa vai retrair, senão o palito vai ficar mostrando. Se quiser, passa um pouquinho de água, mas eu não vou passar, ó. Eu vou girar aqui esse palito com cuidado, ó. Ele chegou aqui já. Eu volto um pouquinho. E aí aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. Arredondar, tá vendo? Arredondei aqui. Agora aqui na parte de trás também eu ajeito o calcanhar. E vou, ó, arredondar aqui também na frente. Vou achatar aqui, ó, para ele crescer mais, ó. Tá vendo? O pé do Pato Donald, ele é grande, tá bom, pessoal? Não estranhe aí o tamanho, é assim mesmo. Ó. Desse jeitinho aqui. E aí com a esteca agulha eu vou fazer essa marcação aqui, ó. Tá bom? Para deixar assim o pezinho dele. Aí você vai fazer isso aqui 2 vezes. Ó, eu já tenho aqui, pessoal, um corpinho e uma cabeça que já estão secas aqui há 2 dias, então já tá bem seca. O que que eu fiz aqui? Naquela marcação que a gente fez, eu vim aqui, ó, e pressionei mais, tá vendo? Ó, para poder afundar mais aqui o furo. E com essa esteca lápis aqui também eu abri mais um pouco. É legal você fazer isso aqui com mais ou menos 1 dia e meio, depende aí do clima da sua cidade, tá bom? Mas não deixa para fazer isso aqui com a massa muito seca não, porque senão acaba ficando com um acabamento feio aqui. E aí aqui o corpinho já tá seco também, ó. Desse jeitinho aqui. E vai passar a cola instantânea para poder posicionar essa cabeça. Depois que a gente posicionou a cabeça aqui no corpinho, agora a gente vai fazer a parte do rostinho dele, tá bom? Eu peguei aqui a massa branca com um pouco de azul, tá bom? E deixei ela bem clarinha, é um azul bem clarinho, pra gente fazer os olhinhos. E aí eu vou usar essa cavidade aqui, eu vou tirar 2 vezes. E aí aqui eu vou umedecer com água, tá bom? Se você quiser usar cola, você pode usar, mas eu tô usando água. E vou posicionar, pessoal, esses olhinhos assim, ó. Eu vou imaginar mais ou menos aqui um no meio e vou pegar aqui mais ou menos metade daquele meio e posicionar os olhinhos aqui pra baixo, ó. Tá vendo? Ele toma quase que o rostinho inteiro aqui do bichinho, né? Do Pato Donald. Então, coloco aqui os dois na mesma altura. E vou acomodar aqui, ó, pessoal, com o dedo, tá bom? Para que fique bem certinho. Eles têm essa parte afastada assim mesmo no meio. E aí eu vou colocar aqui, ó, espetada no isopor, só enquanto a gente vai fazer o bico, tá bom? Pro bico a gente vai usar uma massa laranja, que é a mesma massa que a gente fez o pezinho dele. Então a gente vai pegar aqui a massa, sova bem, tá bom? E vai colocar aqui, ó, a gente vai tirar essas 2 cavidades aqui com a mesma massa. Vou aproveitar já aqui com a massa rosa, ó, e vou fazer aqui, pessoal, a linguinha dele, tá bom? É um triângulo, essa cavidade aqui, ó. Vou colocar aqui, tiro o excesso. Se você quiser fazer manual também, você pode, ó. E já vou colar
aqui nessa parte menor, que é a parte de baixo, onde vai a linguinha dele, ó. Então, passo só um pinguinho de cola, né, para não soltar depois. E posiciono aqui, tá? Aí, pessoal, agora vem um truque aqui, na verdade é uma dica, né? Do roxinho do Pato Donald e da Margarida. Vocês têm que se atentar a uma imagem, tá bom? Peguem aí uma imagem deles como referência, coloca aí no Google, Pinterest, Pato Donald, coloca Pato Donald de costa, Pato Donald de lado, porque assim você vai conseguir ver todos os ângulos deles. Pierre, mas é só uma lembrancinha, eu tenho que fazer tudo isso? Gente, não é porque é uma lembrancinha que você vai fazer o personagem de qualquer jeito. O molde, ele é um auxílio, né, para você fazer esses personagens, porque são bem complicados de fazer. Principalmente essa parte aqui do roxinho é bem difícil de você estar fazendo manual. Então o molde, ele é uma ferramenta que vai auxiliar aí a sua produção de lembrancinhas. Mas a gente tem que seguir aí, basicamente, né, as características do personagem para que ele fique bem parecido e assim também você consiga vender a sua lembrancinha no preço bom, tá bom? Você não precisa vender a sua lembrancinha bem baratinha porque é com molde ou coisa do tipo. Não, venda ela do preço justo. É um personagem difícil de se fazer, né? E mesmo com molde, ele tem uma certa dificuldade porque tem toda a montagem, tá bom? Então, ó, a nossa cabecinha ela já está posicionada aqui, né, no pescoço, então isso vai facilitar aqui a nossa montagem. E aí a posição aqui, pessoal, desse bico aqui de cima já é bem aqui no final, ó, tá vendo? O olhinho dele aqui meio que fica para fora todinho, tá bom? Não fica tipo metade do olho não. Então eu vou colocar aqui, ó, posicionei aqui o meio do bico com o meio aqui e vou ajeitar essas duas partes, ó. Tá vendo? Ajeitei aqui. Eu vou vir com o pincel modelador. Você pode usar um pouquinho de água, pode usar o poliflor, tá bom? Para poder fazer isso. Ó, aqui eu vou só colar aqui essa parte, tá bom? Para ficar assim, ó. Com a esteca agulha, eu vou só meio que marcar aqui, ó. Tá vendo? Para poder deixar aqui mais gordinho. Aqui também, ó. Ele fica desse jeito. E aí agora eu vou colocar o dedo aqui embaixo, ó, e vou levantar um pouquinho esse bico. Tá vendo? Levantei aqui o bico, ó, pessoal. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Esse é o formato do bico dele, ó. Tá vendo que a área dos olhos ela fica bem grande, então a gente já tem que colocar aqui já quase no final da bolinha. Essa é uma dica importante aí para você não errar aqui nessa parte do rostinho. Agora com a parte de baixo, a gente também vai passar a cola aqui, ó, embaixo, passa um pouquinho aqui, quase que em cima da língua. E aí a gente vai posicionar, tá bom? Essa parte aqui, pessoal, eu recomendaria, eu acabei pulando um passo aqui, mas seria interessante que você já tivesse feito a roupinha dele, porque assim quando você fosse vestir a roupinha, você não ia ter o trabalho que eu vou ter aqui por conta do bico, tá bom? Então, veste a roupinha primeiro para depois fazer a parte da cabeça. Posicionei aqui, ó, tá vendo? E o bico dele, ele fica assim, ó, tá, pessoal? Tá vendo? Ele fica meio que tampando ali o pescoço. Aí eu vou aqui, ó, com o pincel modelador e vou meio que juntando aqui, ó, o bico com a parte branca, tá? Ó, juntei aqui. Desse jeito aqui, ó. Se você quiser desfazer essa emenda aqui, tá vendo, ó? Você pode desfazer, mas no meu caso aqui eu só vou juntar aqui essas duas partes. E aqui, ó, eu vou vir e vou marcar a covinha dele, né? Como se ele estivesse sorrindo, ó. Vou usar essa cavidade aqui, pessoal, que é a parte do chapéuzinho dele, como medida para fazer a parte de cima dos olhinhos, tá bom? Então vou pegar aqui essa cavidade, dividir ao meio. Vou fazer aqui um quibe.
Vou passar a cola aqui entre a massa azul, né, do olho e a massa branca. E vou posicionar aqui, ó, esse quibe aqui em cima, desse jeitinho, ó. Para dar acabamento, eu vou vir com o pincel modelador, ó, e vou aqui unindo essa massa que a gente colocou com a cabeça, né, com a massa da cabeça, fazendo com que pareça uma coisa só, não fica parecendo só que a gente colou a massa ali e deixou, sabe? Isso aqui é um acabamento que vai fazer a diferença aí na sua peça, ó. Então, eu tô usando aqui o pincel modelador com o Poliflor, mas você pode usar também com água, tá? Aí fica ao seu critério. E aí esse acabamento aqui, pessoal, é só para juntar mesmo as duas massas, tá bom? Não é para tirar essa altura, que eu quero que fique essa altura aqui nos olhinhos dele, ó. Tá vendo? Eu quero que fique essa altura, né, nessa parte aqui, que é como se fosse a pálpebra dos olhinhos dele. Ó. E aí eu vou pegar aqui outra medida dessa, dividir ao meio e vou fazer a parte aqui, ó, das bochechinhas dele, tá bom? Só que aí eu vou dividir ao meio novamente, porque eu acho que tá muito grande para fazer ali. Então, pega essa cavidade aqui, né? Tira a medida, divide ao meio e depois divide ao meio novamente. E aí a gente vai fazer aqui um quibezinho. Passa a cola aqui e aí a gente vem, ó, e posiciona, tá bom? Se precisar aqui da ajuda da faquinha, você usa a faquinha, ó, para grudar. Ó, é um detalhezinho que faz a diferença. Vem com o pincel modelador e faz a mesma coisa que a gente fez ali na parte do olho. Peguei um cotonete aqui umedecido, ó, e vou passar aqui para dar o acabamento, ó, nessa parte do meio, aqui também. E ficou desse jeito aqui, ó. Vou fazer aqui, pessoal, algumas coxinhas pontudas, ó, para colocar aqui, ó, no meio da cabeça dele, para fazer o cabelinho. Desse jeitinho aqui, ó. Aqui na parte de trás da cabeça do Pato Donald, pessoal, eu vou colocar também, ó, uns fiapinhos, igual eu coloquei aqui em cima, ó. Então, eu passo um pouquinho de cola e posiciono aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz dois, ó. Um menor e outro maior. E vou aqui com o pincel modelador fazer o acabamento. Pessoal, vim aqui do futuro só para mostrar para vocês aqui como é que eu fiz aqui essa parte do pezinho, porque eu acabei perdendo o arquivo, tá? Eu fiz um furo aqui com a tesoura, tá bom? Nessa parte aqui, ó, é bem rente, tá vendo? Na mesma direção do pescoço. Fiz o furo com a tesoura,
Se você achar que é necessário, você vem aqui com essa esteca lápis e abre mais um pouquinho. Eu faço esse furo aqui no dia seguinte, que eu vejo que já está mais um pouquinho firme, que eu consigo segurar com mais firmeza no corpo. Eu venho e faço esse furo. E o pezinho ele tem que estar bem seco para a gente conseguir empurrar aqui e ele encaixar. Então, essa parte aqui eu fiz desse jeito. Agora, vamos voltar aí ao passo a passo normal. Eu abri a massa aqui, ó, tá vendo? Numa espessura um pouco mais fina. Cortei aqui com esse cortador de coração, pra gente poder encaixar aqui, ó. Vou olhar aqui se a altura tá boa, ó. Pra mim aqui tá bom. Eu vou só abaixar só mais um pouco aqui, porque ainda vai vir ali a gola que ele tem ali de marinheiro, pra poder aparecer um pouco do pescoço dele, ó. Então ele vai ficar desse jeitinho aqui a blusa, ó. Aqui eu vou rasgar também. E aqui também. Aqui desse lado, ó, eu vou cortar, né, para fazer o acabamento. Vou ajeitar aqui do lado, ó. Tá? Com essa cavidade aqui, a gente vai fazer a manga dele, ó. É só vocês sovarem a massa, colocarem aqui, ó. Tira o excesso. E arredonda aqui, tá bom? Com o pincel modelador, você vai vir aqui e vai fazer, ó, o furinho, que é onde a gente vai encaixar a mãozinha dele, tá? Então, a gente faz o furo aqui, ó. E aí eu vou reservar. Um desses bracinhos aqui, ó, eu já vou deixar dobrado, que é o bracinho que vai ficar com a mão na cintura, tá bom? Então, eu já deixo aqui dobrado esse bracinho. O outro bracinho ele vai ficar pra cima, então eu só vou fazer aqui um corte assim na diagonal, ó, pra encaixar ali no corpinho. E aí, enquanto eles estão aqui dando uma ressecadinha, vamos fazer as mãozinhas. Então, eu venho aqui, ó, coloco a massa aqui somente para tirar as mãozinhas. E retiro aqui do molde, ó, tá vendo? As mãozinhas dele já saem, ó, com as marcações dos dedinhos. Então, você vai ajeitar aí. No caso, essa mãozinha aqui, ó, ela vai ficar pra cima, então ela vai acabar mostrando aqui a parte de trás da mão. Então, eu vou marcar, né, a parte de dentro, quer dizer. Eu vou marcar aqui os dedinhos. Ajeito aqui com a esteca agulha, ó, pra fazer um movimento assim. Ó, desse jeitinho. A de cá eu vou só dobrar ela, tá? E aí afino mais aqui o punho, que é para encaixar aqui na manga, ó. Então vou passar cola para encaixar aqui, ó, a mãozinha. Desse jeitinho aqui. Nessa de cá, ó, deixa eu só abrir mais um pouquinho. Coloco a cola também. Vou tomar cuidado aqui para ver onde é que foi o corte que eu fiz, para ficar aqui, ó, na direção certa. Tá vendo? O corte tá para cá, o dedão também. E aí, eu vou colar já esses bracinhos aqui, que é pra gente fazer a parte ali da gola dele, que é uma gola de marinheiro, né? Então, eu vou cortar aqui também um pouquinho. Passo cola aqui nos dedinhos dele, que é onde vai encostar aqui na roupa, ó. Desse jeito aqui, tá? Ó, ficou assim, tá vendo?
ajeito. E o bracinho dele vai ficar assim, ó. Esse bracinho aqui, se você quiser esperar ele ressecar, eu recomendo, tá bom? Se você estiver fazendo em produção, faz esse bracinho aqui, deixa ele dar uma ressecada, já tá bom? Já deixa o corte aqui certinho, para depois você vir colar com a cola instantânea, porque aí vai ficar mais fácil, ele não vai ficar caindo nem nada, tá bom? Fica mais fácil aí para você montar. Aí agora a gente vai fazer a parte da gola aqui da manga da blusa dele, tá bom? Então eu vou abrir aqui a massa azul. E aí eu vou cortar aqui, pode ser com a tesoura, tá bom? Eu vou fazer aqui, pessoal, como se fosse um trapézio, tá? Eu olho aqui, ó, se não tá muito grande. Ó, diminuir mais um pouco aqui. Aqui também, ó. E aí agora eu vou pegar aqui um cortador oval pra gente fazer aqui o encaixe, ó. Corto aqui, tá? E aí essas pontinhas aqui eu vou dar uma puxadinha, que é pra gente poder encaixar. Eu vou olhar aqui pra ver se tá bom, mas pode ser que às vezes precise desmanchar pra fazer de novo, ó. Ainda tá curto aqui essa puxadinha, então eu vou puxar mais um pouquinho. Tá vendo? E aí ela vai encaixar aqui, ó. Não tô passando cola, porque a massa ela tá fresquinha. Ó, vou puxar aqui, ó. E aí eu vou vir com a ajuda da faquinha e vou colocar aqui. Não precisa encostar aqui 100%, por conta que vai vir aqui a gravatinha dele, tá? Mas é só para fazer esse detalhezinho aqui, ó. Aí você dá um movimento aqui, ó. E aí com a massa vermelha a gente vai fazer aqui a gravatinha dele que tem aqui no molde, ó. Passa a cola. E vou colocar aqui, ó. Tá bom? E aí com a massa azul a gente vai tirar aqui o chapéuzinho dele, que é essa cavidade, tá bom? Sova, faz uma bolinha e coloca aqui, ó. Ó, já sai aqui com a marcação, ó, o formato certinho. Vocês só arredondam aqui mais um pouco. E aí aqui na outra cavidade a gente vai tirar aqui a parte de baixo do chapéu dele, ó. Que é essa daqui. A gente tira isso daqui, ó, que é essa rodinha aqui, que vai ali embaixo do chapéu, tá? E aí com a massa preta também eu vou tirar isso aqui, ó, que é tipo uma fitinha que tem no chapéu dele. E aí a gente tira aqui, isso aqui inclusive se você quiser fazer e deixar secando, é melhor, tá bom? Você faz ela, deixa secando, para depois você só vir e encaixar ali no chapéuzinho, porque aí fica mais fácil, ó. Eu venho aqui com a faquinha, se ela já tivesse seca, era só eu empurrar aqui que ela já ia ficar, então é muito mais fácil. Um pouquinho de cola, ó. E encaixar aqui, tá? Essa parte aqui, a gente vai colocar ali em cima da cabeça dele. Vai ver a posição aí, ó. Encaixa aqui na cabeça dele. Passa a cola aqui também.
e vai colar a outra, tá bom? Aí eu vou vir aqui com a esteca agulha, ó, e fazer aqui uma marcação somente para grudar mais aqui, ó. E ele fixar, né? E dar um movimento nesse chapéuzinho. Depois que tudo tiver seco, a gente vai fazer a pintura, tá bom? Ele tem aqui, pessoal, uns detalhes na cor amarela, ó. Aqui na manga, né, dele. Ó, então ele tem um detalhe aqui amarelo, eu faço com a tinta PVA, tá bom? Fosca. E aí, você vai fazer aqui nas duas mangas, ó. Mas lembrando que é depois que a peça estiver seca, tá bom, pessoal? Não pode fazer com ela molhada igual eu tô fazendo aqui, porque pode correr o risco de craquelar a tinta e se você borrar fica mais difícil para apagar. Então façam com a peça seca. E aqui atrás também, ó, a gente vai fazer todo esse contorno aqui, ó, dessa parte da camisa dele, ó. Então vem desde aqui da frente até aqui atrás, ó, tá? Aqui você vai ter um pouco de dificuldade, você vai ter que vir aqui por trás, ó. Já borrei ali um pouquinho, tá vendo? Então deixa para colocar o laço depois, porque aí assim você vai conseguir dar o acabamento aí mais bonito na sua peça. Ó, então eu tenho um aqui que já tá bem seco, tá? Olha a diferença aí, o tanto que ele diminui, né, gente? Depois que seca. E aí ele ficou aqui com aproximadamente, ó, 7,5 centímetros, tá? Esse aqui que eu acabei de fazer, né, ele ainda vai diminuir mais um pouco. Ele tá dando 8 centímetros com o chapéu. E aí depois é só colar numa base que você for fazer aí, ou montar um topo de bolo. E pessoal, se vocês fizerem o Pato Donald ou qualquer outro personagem da Turma do Mickey que eu ensinar aqui no canal, me marca lá no Instagram que eu vou amar fazer, tá bom? Clica nessa playlist que tá aparecendo aqui que você vai ver os outros vídeos aí da Turma do Mickey. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!